A importância do Ministério Infantil vai além de as crianças terem um lugar somente para ficar durante o culto, mas também um lugar onde elas possam ser ministradas, para que elas possam entender o propósito que elas têm em Deus e entender que Deus também quer usar a vida delas para transformar famílias, transformar a vida dos amiguinhos delas, aonde elas passarem. Então, a gente tem que estar enraizando cada vez mais isso através do Ministério Infantil, através de atividade com os pais em casa, para que a vida das crianças possam ser luz aonde elas estiverem, sabe? Então eu creio que o Ministério Infantil hoje ele tem exercido esse papel fundamental na vida das crianças e nós temos visto muitos frutos do que Deus tem feito na vida delas e na vida das pessoas ao seu redor. É um verdadeiro presente poder trabalhar com elas, porque a gente trabalha com hoje. Muitos olham para o Ministério Infantil e enxergam apenas o futuro, mas a gente enxerga o hoje. Essas crianças, elas precisam ser amadas hoje, elas precisam ser instruídas hoje. E se elas podem ter um encontro com Jesus hoje, por que a gente vai deixar para amanhã, não é mesmo? Fazer a ponte de ligação entre o coração delas e o coração de Jesus é uma coisa que enche a minha vida de alegria. E nesse processo, Deus vai moldando também o nosso coração. Você já deve ter ouvido muitas vezes quando você era criança, o que você vai ser quando crescer? Eu ouvi uma porção de vezes e eu confesso que quando eu cresci, eu comecei a reproduzir isso com as crianças também e perguntava para elas o que elas iam ser quando crescesse. O problema quando a gente pergunta isso é que a gente não leva em consideração quem elas são hoje. E Deus nos mostra que Ele se importa com quem a gente é hoje. E mais do que aquilo que a gente pode fazer ou oferecer para Ele, Ele quer transformar quem a gente é. E assim também é com as nossas crianças. Quando a gente olha para a Bíblia, Deus não estava procurando um grande pescador para alimentar uma multidão. Bastou 5 pães e 2 peixinhos que um menino entregou para Jesus. Isso foi suficiente para alimentar uma multidão. Então, Ele trabalha com as nossas crianças hoje. E a gente acredita como equipe que é assim, trabalhando com hoje, que a gente vai deixar um legado. E o nosso verdadeiro presente são pequenas conquistas, como quando eles aprendem a amarrar os sapatos, quando eles aprendem a contar o lápis, quando eles são colaborativos, eles ajudam a arrumar a sala, quando eles fecham os olhos e eles repetem conosco as orações, quando eles aprendem a ler e a motivação deles é grifar um versículo na nossa Bíblia, e mesmo com dificuldade, eles leem para a turma. E esse é o nosso maior presente. Eu acho que a gente se parece mais com Deus quando a gente se achega a eles, porque a gente começa a ter o olhar de Deus Pai para a vida dessas crianças, e isso também acaba fazendo com que a gente revisite lugares da nossa infância e possa trazer mais significado e mais amor, mais presença para a nossa vida. Servir no Ministério Infantil para mim tem sido algo gratificante e ao mesmo tempo desafiador. Porque ao mesmo tempo que eu preciso estar num lugar de ensino, eu preciso estar num lugar de aprendizado profundo com o Senhor. E eu creio que Deus tem feito muito na minha vida e eu tenho crescido muito com esse ministério, com o servir. E é legal ver como durante o cultinho nós somos ministrados também pelas crianças. É legal ver como Deus usa a vida delas para nos trazer algo das nossas vidas também. A humildade delas, a sinceridade delas constrange muito os nossos corações. Então eu creio que nós precisamos estar nesse lugar de servir as crianças nesse momento para que elas possam se fortalecer cada dia mais no Senhor e elas possam ter esse lugar de refúgio, que é nos braços do Pai, e elas possam também saber que elas podem confiar nos seus pais, nos seus professores, e para que elas possam cada dia mais transbordar esse amor lá fora, para que elas venham ser influências e luz nos lugares onde elas estão. Então, era uma noite que tinha rede de casais, e eu estava escalada para ficar com as crianças, então todas estavam juntas, né? E chegou um momento em que elas já estavam muito agitadas, elas estavam cansadas e estava uma bênção o encontro de casais, porque o pastor não terminava a pregação. Isso acontece muito com a gente. E aí as crianças começam a ficar com sono, daí começa a ficar mais instável o humor. E aí começou aquele pequeno caos se instalar e você fica assim, ok, agora elas estão brincando, você só cuida para que ninguém se machuque e vai dando uma coordenada, mas você faz uma bagunça organizada, né?
E aí isso desgasta muito, parece que todas as crianças passaram por cima de você. Mas num determinado momento, eu ali e tal, tentando controlar a situação, porque eu não tava com fome, eu tava com sono, já queria a mãe. Tinha uma menina que ela tava no cantinho e ela tava desenhando, assim, né? E aí eu pensei assim, ela não está me dando trabalho, ótimo, né? Deixa ela desenhar. E no final, antes dela ir embora, ela tava fazendo um desenho pra mim. Ela tava me desenhando. E aí, naquele momento, Deus falou assim comigo que Ele também olha pra gente e Ele vê o caos que a gente vive. Mas quando apenas uma pessoa tá ali no cantinho, se dedicando pra Ele, tá fazendo alguma coisa pra Ele, vale a pena todo o esforço. Porque eu saí daquela sala completamente feliz, com um autorretrato meu, e com a certeza de que valia a pena. Porque, de alguma forma, aquela menina, ela se sentiu amada, se sentiu cuidada, e ela pôde ver alguém em quem se espelhar naquele momento. E ela decidiu me honrar. E naquele momento eu vi que assim também Deus olha pra gente, vê a gente no meio do caos, mas ainda assim Ele encontra aqueles verdadeiros adoradores que estão fazendo a sua parte. E vale a pena, vale a pena.